Bem-vindos ao canal Observatório 7, onde 7 assuntos dialogam, sendo eles a história, arqueologia, antropologia, filosofia, ciência, teologia e arte, sempre fiel à nossa proposta de um diálogo com a teologia cristã e os assuntos descritos. Neste vídeo estamos começando uma nova série, uma jornada ao longo do primeiro século da Era Comum ou da Era Cristã. Você vai conhecer a vida e ensinos de Jesus e de seus apóstolos, mas sempre contando simultaneamente o que acontecia no resto da história mundial, apresentando as ideias que surgiram e mudaram o mundo. Inscreva-se e acione o sino de notificações para ser avisado periodicamente dos novos vídeos. Mas antes, conheça as séries que antecedem este período. Em playlist do nosso canal você encontra a série Caminhos da Humanidade, a série que conta sobre todo o período da Era do Bronze, desde a invenção da escrita até o fim do período do Bronze. Você também encontra a série Idade do Ferro, onde apresentamos a história mundial desde o reinado de Davi sobre Israel até a formação do Império Romano. Você encontra ainda outras séries e podcasts sobre teologia e assuntos variados. O vídeo a seguir apresenta um panorama geral do início do primeiro século, mas está repleto de generalizações e simplificações. Para mais, consulte nossa bibliografia. As imagens são meramente ilustrativas, pesquisadas aleatoriamente e reinterpretadas em nossa própria narrativa, exceto quando indicadas no vídeo ou legenda. O mundo no qual Jesus nasceu era dominado pela religião grega, que fora levada para toda a extensão das conquistas macedônicas da Europa até a Índia. Em contrapartida, do Oriente, novas ideias religiosas foram trazidas, inclusive da Pérsia, Egito e muito além. A religiosidade e filosofia grega havia se tornado a base cultural assimilada por Roma, que a mesclou com sua própria fé nativa, muito voltada para a adivinhação, culto de ancestrais e absorveu um pouco do esoterismo oriental. O Império Romano controlava 100% do Mediterrâneo, incluindo suas ilhas, a costa sul europeia, a costa norte africana, Grécia, Balcãs, Fenícia, Judéia, Mesopotâmia, até o Golfo Pérsico, Ásia Menor, incluindo todo o Mar Negro, até seu litoral norte em divisa com os povos nômades das estepes da Ásia. Alguns destes eram reinos vassalos, outros eram províncias anexadas sob governadores romanos. Aos poucos foram dando novos nomes para os lugares como Ibéria, Gália e muitos outros. A Europa estava dividida entre chefias tribais celtas que cultuavam deuses locais, inclusive com sacrifícios humanos. Mas essas práticas foram sendo substituídas pela romanização dos celtas quando Roma estendeu sua fronteira norte no rio Reno e rio Danúbio. Além destes rios estavam os germânicos e suas muitas tribos indômitas praticantes de cultos da religião nórdica, muito favorável aos guerreiros. E no extremo norte, as tribos Sami e Fínicas, que praticavam formas do xamanismo. Na Grã-Bretanha, Roma se estabeleceu na ponta sul, mas nunca dominou os povos do norte da ilha, onde viviam os últimos celtas não romanizados. Com o tempo, a fronteira norte continental avançou além do Danúbio até a moderna Romênia, engolindo a província da Dácia. Ali, as fronteiras do mundo romano encontravam a mais famosa tribo do outrora poderoso povo trácio, dividido em inúmeras confederações tribais, além dos bálticos e samartianos, que se pareciam muito com os citas da Ásia Central.
A fronteira oriental do Império Romano fazia divisa com o Império Parta e Império Sassânida, povos iranianos descendentes dos antigos persas, no que hoje é o atual país do Irã. O zoroastrismo e mazdeísmo foram dando lugar a uma série de cultos, como o famoso culto de Mitra, importado pelos soldados romanos para o Ocidente e transformado em culto de mistérios. Também dominavam uma extensão significativa da Arábia, tendo ao sul os reinos dos sabeus e tribos árabes que comercializavam passando por Petra. Na Ásia Central, os samartianos e citas avançavam até o Império Kushan, que se estendia até o sul, divisando na Índia com os reinos Indo-Parta, Kalinga, Zhangzung, Dravidianos e Império Satavahana. Os estados indianos chegavam até o sudeste asiático, dominando tribos locais, fazendo divisa ao norte com a China da dinastia Han. O hinduísmo havia se tornado o hinduísmo do culto principal aos Trimurti e dividia espaço com o jainismo e o popular budismo, que enviava missionários para fazer conversos além da Índia. A China era o maior e mais avançado império do Oriente, na qual o confucionismo e o taoísmo estavam desenvolvendo a síntese da religião chinesa. A Rota da Seda já conectava o Império Romano ao longínquo Oriente. A China tinha à sua direita os 3 reinos coreanos, Goguryeo, Baekje e Silla, e ao norte e oeste as tribos nômades da Mongólia e da Ásia, entre eles os Xiongnu, uma confederação de várias tribos diferentes que podem ter sido ancestrais dos turcos, dos mongóis, inclusive dos futuros hunos. A China descrevia que no Japão existia os Yamatai, reino entre o antigo Japão, onde de forma irrastreável iniciou o shintoísmo, como produto das antigas crenças animistas e xamânicas do Zaino, com cultos mais elaborados daqueles imigrantes que ocuparam o Japão daquela época. A fronteira sul de Roma estava na costa norte da África, com limites no Saara, onde os romanos dominavam os Garamantes, os Mauri, os Getulianos e tribos da Líbia. Controlavam o Egito, que havia sincretizado a religião nativa com os deuses gregos e romanos. Alexandria já era um grande centro filosófico internacional e Roma controlava boa parte do Nilo até a fronteira com Meroe, na antiga Núbia. Na África Ocidental encontravam-se os ricos reinos de Kush e Aksum, enquanto na África Sul os Bantu e Khoisan dividiam espaço. Os Bantu também ocupavam toda a África Central em tribos que viram o colapso da civilização Nok e chegaram até a África Ocidental, onde estavam as tribos Gur, Kwa, Soninke e Mandé. Na África, o culto animista era a regra, mas já havia no Egito até a Etiópia diversas colônias judaicas e gregas. Mas além de tudo isso, havia as intocadas e isoladas tribos da Oceania, divididos entre os melanésios, austranésios, polinésios e os aborígenes da Austrália com suas muitas tribos. Enquanto isso, os imigrantes da Sibéria que atravessaram o Estreito de Bering muitos séculos antes estavam há tanto tempo isolados na América que ninguém mais tinha conhecimento deles. Entre estas, algumas tribos se tornaram civilizações como os Pueblo da América do Norte, os Maias, os Teotihuacan, os Zapotecas na América Central, além dos nativos caribe destas ilhas. Na América do Sul, chegara o tempo da civilização de Nazca, dos Moche, enquanto diversas tribos ocupavam das florestas até a Patagônia. Todas estas tribos e povos eram xamanistas, mas as religiões das civilizações mesoamericanas eram mais elaboradas, com pirâmides e requintes de crueldade com sacrifício humano.
Os judeus, segundo o geógrafo grego Estrabão, estavam espalhados em todo o Império Romano e eram o único povo e religião monoteísta em todo o mundo. Era um reino vassalo governado por Herodes o Grande, servo de Otaviano, conhecido como César Augusto. No auge de Herodes, ele havia reinado sobre toda a Judéia, Galiléia, Pérea, Idumeia e Samaria. Mas, após sua morte, seu filho Filipe ficou com o leste do Jordão. Antipas, outro filho, aquele que matou João Batista, ficou com a Galiléia, enquanto Arquelau herdou a Judéia, Samaria e Idumeia, mas sendo um desastre como governante, foi substituído por prefeitos e procuradores romanos que moravam em Cesareia Marítima e governavam todo o território, inclusive Jerusalém. O país de Jesus era um lugar montanhoso, em especial ao norte, com seus 1.300 metros acima do nível do mar, no maciço do Líbano, que recebe neves que descem em vales e colinas da Galiléia, como afluentes do lago de Tiberíades, conhecido como Mar da Galiléia. Na verdade, um grande lago de água doce, farto de peixes, que abastece o rio Jordão, que corre ao sul até desaguar 400 metros abaixo do nível do mar, no Mar Morto, tão salgado que a vida aquática é inutilizada, estando rodeado de desertos ao oeste da Judéia e ao leste de Moabe. A Galiléia era um território de não-judeus, chamados de gentios, o equivalente ao termo pagão, vivendo ao lado de judeus que foram para lá no período das conquistas do rei João Hircano. Com sotaque diferente, longe do templo e de Jerusalém, morando ao lado de pagãos, os galileus eram considerados judeus de segunda categoria, grosseiros, rudes e algo como caipiras aos olhos dos judeus de Jerusalém. Entretanto, a Baixa Galiléia, perto do Grande Lago, eram as terras mais irrigadas por chuvas e as mais férteis. O entorno deste lago era composto de famosas cidades citadas nos evangelhos como Cafarnaum, Corazim, Betsaida, Genezaré, Magdala e Gadara. Entretanto, algumas destas cidades pertenciam ao domínio de Herodes Filipe, o tetrarca das Decápolis, que eram um conjunto de 10 cidades, iniciando em Damasco, na atual Síria, e terminando na famosa Gerasa, citada na Bíblia. A cultura religiosa e povo destas cidades era de greco-romanos, com pequena presença de judeus. Eram cidades do pecado, lugar onde, por exemplo, Jesus fez o famoso exorcismo às margens do lago quando chegava de barco com seus discípulos. Entre a Judéia e a Galiléia estava Samaria, uma província composta por descendentes de judeus mestiços, com povos trazidos na época das deportações assírias. Com isso, eles criaram um culto sincretizado com variantes do judaísmo, utilizando só os livros de Moisés, e proclamavam que o Monte Gerazim, perto de Samaria, era o verdadeiro local de adoração. Estas tensões políticas e religiosas levaram os judeus a considerarem tais povos como não-judeus e contornarem pela Pérea para chegar até a Judéia. A Judéia era o maior território, mas em maior parte desértico. Entretanto, lá estava a capital Jerusalém. Só para comparar, enquanto nesta época Roma, a capital do Império Romano, tinha 1 milhão de habitantes, Jerusalém, a capital dos judeus, tinha 50 mil habitantes, chegando no máximo a 250 mil durante os dias de festas. A segunda maior cidade era Magdala, com 40 mil habitantes, mas em toda a Judéia não passava de 150 mil pessoas. Enquanto isso, cidades por onde Jesus passou, como Cafarnaum, tinha entre 600 e 1.500 habitantes. Betsaida, apenas 200 habitantes. Num total de, no máximo, 400 mil habitantes na Galiléia, segundo historiadores. A famosa Belém da Judéia, onde Jesus nasceu, tinha algo em torno de 1.000 habitantes, enquanto Nazaré, onde Jesus foi criado, era uma vila de 200 pessoas, quando muito 500.
Este pequeno território era a encruzilhada do mundo, das rotas e riquezas que fluíam entre a Ásia, África e Europa. E foi nesta terra que a história foi dividida antes e depois dele.